Salve, salve, TV Perifacom! Sempre uma honra estar aqui com vocês e, obviamente, eu não tô sozinha, eu recebo ele, Samuel, garoto florido. Samuel, muito obrigada por ter vindo, tô muito feliz de te receber. Boa, eu também. Obrigado pelo convite, vai ser legal. Que bom que deu certo, gente. Vou contar uma coisa de bastidores. Eu fiquei dodói, a gente ia fazer a gravação e eu fiquei muito dodói. Mas tô muito feliz de estar rolando essa conversa, porque eu acho que você é um profissional que eu admiro. Você traz muitos insights, mas você também é um cara muito conectado com moda. Tô muito curiosa para ver você falar sobre seu trabalho com o esporte. A gente pode começar falando sobre esse case novo, que é o Disciplina Training. Falei certo? Perfeito. Ah, maravilha. Disciplina Training. Chique, tá? Me conta, Boa. de onde veio, de onde surgiu? Não, ótimo. Na verdade, assim, o Disciplina Training nasceu como um treino de aniversário, né? Eu queria reunir meus amigos para uma atividade que não fosse, sei lá, um rolê à noite, que virasse à noite, que tinha que ter bebida alcoólica, nada disso, né? Então, eu já reuni alguns amigos, foram 15 pessoas no máximo, a gente fechou uma academia e começou ali. Não tinha logotipo, não tinha nome, não tinha nada. Que maravilha. E começou exatamente de uma maneira muito orgânica, assim, muito tranquila. Aí depois eu comecei a perceber que, né, eu vivia numa bolha, né, então eu só tinha amigos criativos, né, e eu fiz uma análise de mercado, a gente começou a fazer algumas pesquisas para entender, e realmente não tinha nenhum projeto voltado para saúde e o bem-estar de pessoas criativas, né, então o Disciplina ele nasce para cumprir esse papel dentro do universo fitness, mas principalmente voltado para profissionais da indústria, porque a gente tem muitas demandas, né, e muitos pontos que a gente precisa revisitar na rotina de entrega de projeto, criação de arte, como stylists, como, né, enfim, toda a comunidade da indústria ali, de certa forma, pode estar ali para construir essa narrativa, e sempre entre um projeto e outro, essas pessoas costumam deixar a saúde de lado, né, a saúde é a última coisa da lista de prioridade. E isso eu falo por, primeiro, dados dos meus amigos, que insights, né, e pesquisas de mercado, né, esse boom do mercado wellness não é à toa, né, as pessoas estão cansadas, né, e quando as pessoas estão cansadas, o que elas precisam fazer? Descansar, né, então hoje a gente tem alguns discursos sobre bem-estar, né, e que é a prática, né, do inspiracional das pessoas, e também promovemos encontros, né, em academias com ambiente fechado, porque a gente consegue um outro clima no espaço, é uma outra energia que gira e que pra gente faz muito, muito, muito bem. Imagina você, sábado agora a gente teve treino de boxing, tivemos 15 meninas, né? Foi só pra mulheres, Foi só né? mulheres, Eu vi a né? chamada. Nosso time feminino de boxing, né? Então foi legal, aí elas têm as trocações delas, elas que pedem, e tá tudo certo, né? Eu só acabo dando ali o suporte necessário para que aconteça, fazendo as conexões, mas é muito isso, né? A gente quer que a comunidade se mantenha ativa. Qual esporte? Não importa. O que importa é que você esteja ativo regularmente. Se o seu compromisso é uma vez por semana, tá tudo certo. Se o compromisso do colega é 5 vezes por semana, pra gente soa igual, né? Então, você vai uma vez, é recorrência. Se você vai 5, dentro do seu compromisso, também é recorrência. E também se aplica a disciplina, né? E a gente tem uma abordagem também especial, posso falar disso depois um pouquinho. Tem uma comunidade dentro do Strava, né? Tem. Eu tô lá na comunidade, tá? Eu faço check-in sempre. Não, porque isso também é uma coisa que eu queria trazer. A coisa de conseguir fazer com que seu treino esteja conectado com o celular também é uma grande dificuldade pra mim. Eu gosto de correr. Aham. Mas eu sempre, às vezes eu esqueço de ligar o marcar. aplicativo, de usar o relógio. Boa. Isso tem sido uma grande dificuldade pra mim. O relógio tá no lugar da facilidade e da praticidade, né? Por exemplo, eu já tenho esse hábito, né? Eu acordo de manhã, tomo água, coloco o relógio. Quando eu já não durmo com o relógio, porque já vira esse hábito, fica mais fácil, né? Mas realmente é mais cômodo, é uma comodidade, né? Você conseguir ter esses registros, porque depois eu já penso no conteúdo, né? Então, pra mim, virou também uma falta de conteúdo, né? Eu sou Strava Creator junto contigo, então, pra mim, eu acho que fica mais nesse lugar. Mas é um hábito, você vai testando, vai vendo que dá certo pra você. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, que é uma... Também, eu vou fazer consultoria aqui, que é uma grande dúvida minha também, uma dificuldade. A sensação que eu tenho, e conversando com outras mulheres, principalmente outras mulheres negras, como fazer que a gente se sinta bem no ambiente da academia e que a gente se aproprie, sabe? Eu tenho muita vontade de fazer outras coisas, mas quase rola um medo, sabe?
Se você tá no começo da jornada fitness, como que é? Eu já corro 5 quilômetros. Mas é muito solitário pra mim, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, assim. Sim. Alguns ambientes pra mim não parecem convidativos. Eu tenho medo do ambiente da academia. Sim, verdade. Tem dados, né? Geralmente, assim, quando você... Puxando um pouco mais um histórico, né? A gente pode voltar até na aula da educação física na escola, né? O lugar da educação física era o qual? Era o lugar Por exemplo, você tinha que escolher um esporte, para as meninas era vôlei ou handball, queimada, e os meninos iam jogar futebol, por exemplo. Se você não se encaixava em nenhum desses lugares, provavelmente, né, o primeiro contato com o esporte geralmente é ali, né, nesse local da escola. Se você não conseguiu se encaixar ali e teve alguma vida ativa, tipo, para entender em que você era boa, né? E, de novo, eram todos esportes coletivos que você precisava contar muito com o amiguinho, mas que tinha um protagonismo individual. Então, é meio complexo, né? Então, a educação física mesmo é você se manter ativo. Então, poderia ser uma caminhada, poderia ser uma mini sessão de yoga ali, de meditação. Poderíamos entender aquilo como um esporte, mas não, né? Ainda mais, sei lá, pensando na maioria das pessoas, da população, escola pública, tipo, putz, isso é uma pauta que vai demorar um pouco para chegar, né? Mas acelerando ela, né, quando a gente muda para o espaço que, na sua cabeça, precisa ser uma academia, mas por que precisa ser uma academia? Existem vários tipos de treino de fortalecimento que você pode fazer. O Pilates é um treino de fortalecimento, o Yoga é um treino de fortalecimento, e você vai fazendo e você vai percebendo que você tá mais forte, né? Mas caso você faça a opção por seguir na academia, geralmente quando você tá no início da vida da fitness, né, você se compara muito, né? E depois de um tempo você vai começar a olhar e falar, quer saber? Ninguém tá nem aí, ninguém se importa. Então assim... eu vou fazer o meu treino, sabe? Mas a gente entende que é uma discussão que ainda não acontece. Então, por que a gente hoje treina com a academia fechada? Para conseguir aproximar ainda mais e mostrar o ambiente preenchido com pessoas que têm as mesmas intenções de interesse, né? Para o grupo de interesse, de certa forma. Então, você vai encontrar o stylist junto com o DJ, o artista junto com a professora de boxe, e aí vira aquela coisa e vira um grande encontro de network. Mas no final do dia, as pessoas elas só precisam reforçar e entender que, putz, em grupo é legal. Minha namorada fala que o disciplina é como se fosse uma aula de educação física para adultos. Muito bom, muito bom. E assim, eu falei, nossa, realmente faz muito sentido, porque a gente pulou essa fase, né? Tipo, pulamos muito, assim, sabe? Passou batidão, sabe? Então, não trouxemos desse aprendizado para hoje. E hoje, eu acho que a maior parte das pessoas entendem que elas precisam estar no espaço da academia, porque precisamos construir músculo, né? A partir dos 30 anos, você vai perder 1 quilo de músculo corporal, vivendo uma vida sem atividade física, sem nada, né? E aí é muito ruim você viver sem massa muscular, porque você vai perdendo força, você pode perder mobilidade, enfim, são muitos pontos, e para longevidade, para uma saúde, você precisa manter os músculos, né? E aí, não é só uma questão estética, não né? Não é só estética. Não é só também, estética. A estética é importante. Tipo, a gente não pode diminuir o peso da estética, porque um dia você vai olhar e vai falar, nossa, meu braço tá saindo, que legal! Nossa, minha perna tá diferente. É positivo, né? Eu acho que não pode ser somente isso, mas, por exemplo, hoje, antes de vir, eu corri 10 km. Fiz o meu cardio, fiz bonitinho, porque eu gosto de como eu me sinto depois do treino. É muito legal, né? É muito bom. E você fica mais disposto, mais aberto, mais conectado com agora, assim, sabe? Menos ansioso também. Então, enfim, é uma sensação maravilhosa. O Drauzio Varela fala isso, né? Que ele não gosta de ir treinar, mas ele gosta da sensação do pós-treino, né? Que o pós-treino realmente é E, viciante. gente, parece aqui um grande esquema de pirâmide, mas, assim, eu falei para uma amiga, logo depois que eu comecei a fazer essa reeducação alimentar e a correr. E aí eu falei pra ela assim, nossa, então quer dizer que se você come bem, pratica exercício, você se sente bem? Nossa, que loucura! Quem diria que comer bem, fazer exercício realmente faz você se sentir bem? A área da nutrição, a área da saúde, no caso, é uma das áreas mais estudadas do mundo, né? Então, não é agora, né, na época dos blogueiros que pode ser distorcido porque é subjetivo, né? Mas, por exemplo, se você tem uma dieta baseada em vegetais, frutas, carnes brancas, né?
tipo, tudo isso, seu estômago tem uma facilitação para digestão, né? Então, obviamente, você vai se sentir mais exposto dentro do corpo, na parte de vista. Aqueles, né? Tô falando porque eu realmente estou estudando muito Eu isso. amo. Você vai liberar menos insulina, né? E você vai ficar menos letárgico de, nossa, por exemplo, comi uma feijoada. Por que você sente sono? Porque o seu corpo tá entendendo que ele precisa, tipo, descansar, que o esforço foi muito grande, você comeu um grande animal, nós somos seres humanos, também somos animais. E aquilo vai te dar essa. Não vai te retornar com uma energia instantânea, né? Não vai te retornar com disposição. Até a gente brinca, né, de fazer a refeição livre em alguns momentos. Você tem que saber onde encaixar a refeição livre, porque senão ela pode atrapalhar o seu treino do dia seguinte, né? Por exemplo, imagina se você tá numa planilha de treino um pouco puxada, né? Aí você coloca uma feijoada num dia anterior que você vai ter que correr, sei lá, 10 quilômetros. Você não vai conseguir correr de uma maneira legal, porque o interessante é você conseguir ter informação pra onde que eu encaixo feijoada se eu quero muito comer feijoada. Depois do treino de 10 km. Por quê? Você vai ter um gasto calórico muito, muito grande, sabe? Tô dando uma hipótese pra mim, onde eu encaixaria. Onde eu coloco um hambúrguer também, que eu adoro hambúrguer, gente. Eu não vou ficar, não vivo sem comer um hambúrguer. Não é sobre isso. Não é sobre eu achei até isso, legal você trazer a coisa da refeição livre, que foi uma coisa nessa reeducação alimentar que eu aprendi. Não vamos chamar comida de lixo, gente. Não é dia do lixo, é dia da refeição livre. Tanto que o nosso treino de um ano da disciplina teve pizza. Numa sexta-feira à noite, tá tudo certo, sem terrorismo. Por quê? A gente prega muito sobre a relação com as coisas e não sobre, né, e não sobre essa obsessão do, sabe? Então, você tem uma relação boa com a comida que te faz bem. A comida une 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. É a coisa mais importante que a gente pode fazer para manter a vida, sabe? Como que eu posso colocar comidas assim, assado, né? Obviamente, com esse tanto de gente no mundo, a indústria cresce muito, e aí surgem novos alimentos, de 100 anos para cá, como os alimentos ultraprocessados, que é quase como viver num submundo, e aqui falando um pouco mais pra galera do canal, cyberpunk, né? Aceleradíssimo, né? Então, esse cenário é um cenário meio pós-guerra, assim, sabe? A gente precisa, de novo, voltar a aprender putz, é legal você aprender a comer fruta. Qual fruta que você gosta? Qual fruta que você, tipo, putz, não gosta de comer vegetal? Por quê? Cara, você vai com certeza encontrar algum espaço na sua infância. Tipo, eu não comia vegetal nem ferrando. Porque, na época, minha mãe me preparava de uma maneira que eu não gostava. Eu achava horrível. Você trouxe a coisa do ultraprocessado e obviamente tem recortes de classe. Eu lembro um vídeo que eu vi de uma menina indo na feira e ela falando assim, é mais barato você se alimentar de bolacha, miojo do que de fruta. E aí conseguir se organizar para poder ter uma alimentação balanceada também, eu não queria usar essa palavra, mas é quase que um privilégio. Sim. De conseguir sentar para entender que, eu vou trocar essa bolacha aqui recheada, que é muito gostosa, por uma maçã, por uma banana. Exato, mas aí eu acho que a gente entra também, obviamente os preços das coisas estão absurdos, mas o repertório de cada um importa. Sim. Porque se você tem 10 reais, digamos aqui, se você tem 10 reais e você escolhe comprar 3 bolachas recheadas, ou sei lá, você poderia comprar um pouco de leite, aveia e soja, por exemplo. Já ia ser uma refeição muito menos letal pro seu corpo, pro seu organismo. Isso falando diariamente, né? Tipo, eu lembro que numa época que a minha família, né, começou a ter um pouco mais de acesso ao dinheiro, né? Eu comecei a comer bolacha recheada todos os dias. O clássico é aquela do Djonga, tô comendo dinheiro. Comendo dinheiro. E aí a Danoninho, que não sei o que, tudo, parece que a gente quer se compensar. Exato. E aí, assim, depois de muito tempo eu entendi, gente, não é porque você nunca teve que você precisa ter até esbanjar. E esse discurso, por exemplo, hoje dentro das comunidades do funk, próprio rap, né? Nunca tive, agora eu tenho que ostentar, eu tenho que... É mais uma armadilha do sistema, do mercado, que colocam isso pra gente. E na alimentação não é diferente, né? Então, beleza, você ter agora poder aquisitivo, né? E aí você pede iFood todos os dias, mas você tá só pegando aqui de dinheiro, tá jogando pra uma outra mão. Sendo que a alimentação hoje é o mais importante de tudo, né? Tem dados isso, tá no documentário do
Blue Zones, né? Que são as zonas azuis. É um cara que viaja ao mundo para entender quais são os locais e as culturas do mundo que permitem que as pessoas vivam mais de 100 anos, né? São pessoas centenárias. E aí você vê que elas não vão à academia, mas elas têm um grupo social muito bem ativo de relação, como a igreja, como um grupo de esporte, sabe? Uhum. Elas sempre misturam vegetais e coisas orgânicas, né? E logo o consumo de ultraprocessados é bem reduzido, porque, de novo, a gente tá falando de repertório. Se você tá vivendo em comunidade que o seu vizinho faz a mesma coisa que você, sabe? Uhum. Fica muito mais fácil. Você tem um hábito de caminhar, de fazer 5.000 passos por dia, não é cronometrado, né? Mas 6.000 passos por dia, de você... vou à padaria, eu não vou de carro. Ou não vou andando. Vou ao mercado, vou andando. Por quê? Eu quero ver o bairro. Eu quero ter uma conexão com o espaço. Hoje o trânsito de São Paulo tá um absurdo, tá infernal, gente. Não dá mais, sabe? Todo mundo entrou pra uma vida sedentária, de fato. Porque você tem que ir até o local, beleza, ou você vai de transporte público, mas a gente perdeu essa relação do caminhar, do esforço comum de vou andando, vou ouvir um som, vou perceber o espaço, sabe? Então tudo isso se conecta. Tudo se transforma para que a gente fique sedentário. Exato. A pandemia acabou comigo. Eu ia pra praia de bike. Olha. A pandemia acabou com isso. E aí, desde o ano passado, eu tô tentando retomar. E a gente tá num momento legal também. Obviamente, a gente tem vivido a coisa dos blogueiros, do terrorismo nutricional, mas tem muita gente legal, produzindo muita coisa legal e comunidade sendo criada. Muita comunidade de pessoas LGBTQIA+, que gosta de andar de bike, mulheres. Isso é uma coisa que eu fico, assim, muito feliz. Sim, e precisa, porque... Também tem dados sobre isso, né? Hoje, com a população feminina crescendo dentro dos esportes, infelizmente também cresce a violência, né? Cresce o assédio. Então, quando as meninas se organizam para treinar juntas e o fato de estar em grupo diminui muito, né? Tipo, essa pressão, assédio e tudo, né? Isso, de novo, tô falando coisas que a gente tem dados e que as próprias meninas do disciplina, elas falam de, olha, é gostoso começar o dia com um espaço assim, é legal, é bom, faz bem pra mim. Porque a segurança, imagina, você vai ter que... A gente incentiva as pessoas a fazerem exercício, elas vão fazer exercício, aí elas correm um risco à vida, né? E como que fica isso, né? A conta sobra pra quem, né? Pra família, aí a gente vive uma crise de segurança pública, né? Exatamente. Na cidade, né? Sempre tem pessoas passando por situações de furtos, roubos, né? Enfim, e, obviamente, uma mulher, ela não pode correr às 5 horas da manhã ou às 10 horas da noite, porque é um horário de vulnerabilidade, né? Se não tem ninguém na rua, um homem pode fazer essas duas coisas, né? Então, a gente tem muitas questões que a gente precisa conversar, trocar, principalmente com os órgãos públicos, para conseguir facilitar esse acesso ao esporte. E falando da indústria criativa, assim, tá muitos anos atrasados ainda nessa parte, né? Então, tem muitos pontos ainda a levantar e construir isso. Eu ficaria aqui horas falando sobre esporte e saúde, porque eu tô aproveitando para ter uma consultoria, mas eu queria muito falar agora, já trazer para coisa da moda, porque inclusive eu estava vendo uma entrevista sua na Vogue falando sobre o uso das peças que a gente usa para o exercício, para o dia a dia, porque também traz uma coisa de confortabilidade. Sim. O nome dessa, usando o termo técnico, né? O nome dessa tendência chama athleisure, né? Então é basicamente quando você pega, mistura itens do esporte com itens casuais, né? Do dia a dia, e você fica meio pronto pra tudo, assim, né? E é mais fácil, porque qual era o comportamento de décadas passadas, né? Você ia com a roupa de academia ou a roupa do Cooper, né? Era esse termo, né? Anteriormente. Hoje parece, né? Parece piada, né? Você tinha que ir em casa, tomar banho, trocar de roupa e sair pra, sei lá, ir no mercado ou tomar um café com as amigas, ou, né? E aí o comportamento mudou, né? Então hoje, por exemplo, você vai num café, né? A chance de você encontrar alguém com roupa de academia só tomando o cafezinho dele ali no pós-treino ou no pré-treino
é muito alta. Muito alta. Então, e esse comportamento eu acho que é um comportamento que liberta também, sabe? Uhum. Por que tem que ser assim? A gente sempre pergunta nessa parte de estudando comportamento, por que as pessoas fazem isso? Ou por que não pode ser assim também? Por que não pode ser mais tranquilo, né? E aí, de novo, a gente volta para a relação com o esporte, com a moda, né? Foca no bem-estar. Putz, tô bem com essa roupa para fazer tal coisa? Então faz. Tá tudo certo. Não complica. Não complica a coisa. Então tá, você já sabe que você tem que ir no mercado. Por exemplo, eu adoro fazer essa sequência, querida, falando minha rotina. Eu acordo cedo, vou treinar, corto o cabelo, mercado. Gente, isso aqui é maravilhoso. Aí no mercado, você já coloca um cafezinho, fica tranquilo. Aí você volta pra casa, tipo, 8 horas da manhã, eu gosto de acordar cedo, né? Tipo, 8 horas da manhã, você já resolveu a vida. Aí você toma banho, faz o skincare, começa a trabalhar. E começa a trabalhar. Mas a vida tá resolvida. Então você. A gente falando um pouco sobre a disciplina, ela é sobre organização, né? Então você vai precisar organizar o tempo todo. Putz, bagunçou, tá bom. Vamos voltar e organizar. Por onde eu começo? Pela parte que dá pra organizar agora. Que é o hoje, que é o amanhã. Eu não vou ficar pensando, vou organizar daqui 3 meses. Tá, beleza, você vai ter que organizar em algum momento. Mas se hoje, sua semana não tá organizada, putz, não preciso falar nada. Você vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tipo assim, tá na cara que vai dar ruim. E a gente tem vivido muito uma disputa do tempo, da atenção. E aí isso tem muito a ver também com as coisas que a gente tá enquanto criativo, que é como eu posso trazer uma coisa, um produto de audiovisual, na qual as pessoas vão prestar atenção. E aí tem aquela coisa dos primeiros 5 segundos, senão eu perdi a atenção da pessoa. Então a gente tá numa disputa muito ferrenha pelo tempo das pessoas e pela nossa própria gestão do tempo, né? Exato, é uma crise global isso aí, né? Por causa da internet, né? E as plataformas vão mudando, né? Tipo, do ano passado era uma coisa, agora já mudou, né? Hoje o SMR ganha muita força agora, né? Porque a galera não quer ficar ouvindo música, não quer abrir o Instagram pra ouvir música ou o TikTok. Elas querem saber o som real das coisas. Qual é o som real das coisas? Aí eu falo, mas isso não é o som da vida normal, que já acontece? Se você vai tomar água, você aperta ali, vai sair um barulho de água. Qual é a novidade disso? E aí você, né, vê o comportamento mudando. E hoje o audiovisual, ele precisa estar atento a esse... Eles estão chamando isso de sound check, né? Que é muito legal, né? De você deixar o som vazado mesmo, né? E o som ambiente, isso... Enquanto tendência, eu acho maravilhoso, porque... Talvez as pessoas comecem a prestar mais atenção no som das coisas, ou esteja mais presente no tempo agora, assim como a gente está ouvindo o som do ar-condicionado. E tá tudo bem, sabe? Você fala dessa coisa, de sábado eu dou aula de podcast lá em Diadema, né? E aí eu falo muito pra turma que eu tenho um problema muito sério com a coisa, e isso a gente tá num videocast, você até é hipócrita, mas eu gosto muito de ouvir só o som da entrevista, porque... Desde quando eu fui apresentada pro podcast, que quando você quisesse ouvir alguma coisa de podcast, tinha que ir lá no SoundCloud. E aí você ouvia por lá. E eu gosto muito da experiência do som. Isso é muito louco, assim. A gente tá no momento que, precisa ser acompanhado pela entrevista, porque você quer ver como a pessoa tá, porque tem a preocupação do cenário, que é legal também, mas que eu fico sempre pensando assim, cara, a gente precisa prestar mais atenção, às vezes, no áudio do que das coisas ao redor. Mas, ainda aprofundando na questão da moda, queria muito te ouvir sobre, principalmente, a presença dos homens negros, né? Esses dias não, né? Faz uns 2 meses, o filme do Pharrell. É um cara assim, gente, como pode, né? Essa mente. Não, adoro. Eu sou suspeito a falar, né? Porque, gente, olha, falar de moda no Brasil, São Paulo, é super complicado, né? Eu tive boas oportunidades de conseguir me estabelecer dentro dessa área, assim, né? Pra mim é gratificante porque, olhando do ponto de vista de cultura, né? E falando sobre a cultura streetwear ou a cultura de periferia, né? De certa forma, a gente tem muitas camadas até chegar no que as pessoas consideram como moda, né? Moda, pra mim, é comportamento, é comunicação. Então, você se veste pra se comunicar, pra dizer alguma coisa pra alguém, né? E pro seu público, pras pessoas, enfim. E olhando pra esses espaços, eu, enquanto pessoa negra, eu sempre acreditava que a minha obrigação era muito comunicar o streetwear, era
fortalecer o estilo Mandrake, era estar nesses lugares e, tipo assim, mas eu olhei e voltei no passado, eu voltava muitas vezes e falava, mas eu nunca fui Mandrake. Ainda que, e assim, tá tudo bem, mas... E aí você começa a olhar as pessoas que falam de moda hoje pra falar, e aí você fala, cara, que distância, que distância, que parece que nunca vai conseguir, a gente nunca vai conseguir conectar de fato, né? Uhum. Então eu peguei muitas causas pra mim, como a moda de rua mesmo, né? Então trabalhei numa empresa grande, né? Uma marca global que me permitiu conseguir trazer um ponto de vista meu sobre esse cenário, né? Sobre a moda em si, sobre como as pessoas poderiam se vestir, sugestões e tudo mais. Isso pra mim foi muito bom e me ajudou muito a imprimir um pouco do meu desejo de ver mais pessoas negras conectadas à moda, de conseguir falar mais também sobre a cultura de sneaker, né? Que parece também super distante, né? Porque é caro, você vai comprar um tênis hoje tá R$ 1.500, né? Então, e aí a gente começa dentro dos recortes, né? Aí a pessoa tem tipo 100 pares de tênis, tem 200 pares, 300 pares, 70 pares de tênis em casa. E eu tava batendo 150. E aí eu fui diminuindo, porque, gente, ó, não preciso de tudo isso. Vamos botar esses tênis pra rodar, vamos doar uma parte, vender outras. Porque isso aqui precisa girar, né? E aí dentro ainda desse universo de moda, trabalhando com essas marcas, né? E foram muitas, né? A gente conseguiu, em 2023, né, ir pra Semana de Moda de Paris pela primeira vez, né? Eu já tinha ido pra Paris 2 vezes antes disso, mas nunca fui a trabalho, assim, então eu até brincava, falava pra Sarah, né, minha namorada, Sarah, a próxima vez que vier pra Paris vai ser trabalhando. E aí a gente teve essa oportunidade, então eu vi o primeiro desfile do Pharrell, né, voltando ao ponto aí, depois do contexto, pra Louis Vuitton, e foi maravilhoso, assim, eu sabia chorar, assim, e abraçar meus amigos, e tá ali vendo tudo, representando a moda e a cultura brasileira, e trazendo esse ponto de vista com um diálogo, né, putz, existe também a nossa moda aqui no Brasil e a gente pode e deve conectar com os gringos. A gente precisa mostrar, não só mostrar para eles, mas precisa estar conectado à rede global, sabe? Então a gente conheceu nessa semana, eu conheci muitos criativos, pessoas muito importantes que já movimentam, né? Então toda semana de moda tem um fluxo, né? De as pessoas conectadas a isso vão até o local, né? Então eu consegui conhecer a Semana de Moda de Paris, 2023, season de 2024. Depois fui para Nova York Fashion Week, foi maravilhoso também. Me hiperconectaram também com a cultura local. Fui junto com a Sarah essa vez, aí a gente viu o show do Skepta, a Cisa, e a cidade parece que entra naquele frevo maluco, sabe? Tommy Jeans. Então, assim, teve vários movimentos, né, que, de certa forma, conectou com a gente, assim, e foi muito maravilhoso, porque você vê a cultura preta muito forte nesses lugares também, ainda que a gente esteja falando de moda, né? Então, quando isso é comparado no Brasil, parece, de novo, a gente volta para essa distância que a gente produz no mercado de fora, né? E aí eu acho que um pouco do meu trabalho é tentar aproximar ainda mais esses cenários lá de fora com as marcas daqui, né? Para ajudar com essa intersecção, para que, se eles quiserem falar sobre o Brasil, que eles chamem a gente, que eles convidem a gente para trazer alguma coisa autêntica, legal, interessante, porque a gente consome, a gente tem história. Não é chegar aqui e tá tudo certo, entendeu? Então eu sinto que hoje no mercado faltam mais tradutores, sabe? E conectores que consigam facilitar essas pontes de uma maneira também imparcial, porque eu não sou dono de marca, eu não sou stylist, eu sou uma pessoa que estudou essa área e que amplia essas conexões para que a gente consiga ter mais brasileiros e mais pessoas. Eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De alguns cenários um pouco mais imparciais dentro desse movimento. Você traz uma coisa que eu gosto, que é pensar a moda enquanto comportamento, porque, principalmente tá falando do Fael, mas a gente tem outros exemplos, assim, do rap, enquanto esse interlocutor pra moda, né? Os rappers sempre foram as mulheres, né? A gente olha a coisa das unhas, dos cabelos. Isso é novo, né? Isso
Nossa, é super novo assim, né? Uhum. Tem menos de 50 anos. É, porque esse tipo isso, a gente tá falando de 50 comportamento. anos de hip hop, né? Sim, porque você pega ali no caso das meninas, né? Tem a Nicki Minaj, né? Que é a mãe de todas, tecnicamente, né? Mas que antes tinha Fox Brown, que já tinha essa irreverência de vestir os casacos de pele, deixar as unhas grandes, o gangsta rap. E isso vai evoluindo, né? Vai chegando até uma adult hoje, né? Que é maravilhosa, mas tem um caminho, né? Tem um caminho que se percorre e isso vai sendo passado de pessoa para pessoa, né? Porque é a cultura, né? No fim do dia a gente tá falando de cultura. E falar de cultura, eu adoro falar disso, gente. Falar isso milhões, né? Cultura é falar sobre comunidade, né? É falar sobre relação, interesse. Cara, você viu isso aqui? Que legal! Fulana falou isso, fulana passou por aquilo. Que da hora, que legal. Isso mantém a cultura viva. Vai passar. O que acontece hoje é que uma parte dessa geração, e a crise geracional de uma maneira complexa, né? Ninguém consegue entender o que vai acontecer com as culturas, né? Porque a galera de agora, assim como aconteceu já antes, né? Não se identifica com a cultura que tá vindo, né? Tipo, meio que as figuras elas estão morrendo e não tá sendo passado essa herança, né? De certa forma. E aí, enfim, já trazendo da cultura pra crise das marcas, né? Hoje, que é como que as marcas se conectam com a geração Z, é o desespero de quase toda a marca, né? Então, eu recebi muita mensagem me perguntando, mas como é que é isso, gente? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas vocês pararam pra ouvir o que eles querem? Eles não sabem o que eles querem ainda. E por que vocês estão forçando a barra com eles? Deixa eles absorverem as informações, entendeu? Não tem uma nada. parte tá conectada, uma parte não quer mais ter rede social. Como... E aí, entendeu? Eu tenho uma irmã de 19 anos. Odeia rede social. E como que você vai gostar de um espaço que te faz se comparar o tempo todo com as outras pessoas? Tipo, inconscientemente falando, numa conversa consciente, como é que você vai gostar de um espaço? Ninguém gosta, tá todo mundo lá porque merece isso. Nossa, eu tava tendo esse pensamento ontem, assim, eu tava vendo o lançamento de uma blogueira de um produto dela, e aí ela fez uma campanha muito legal, só que assim, eu olhava o corpo dela, eu falava assim, cara, isso aqui é surreal. Eu fiquei me sentindo mal, falei assim, pô, isso não conecta comigo. Isso não conecta comigo, porque pra você lançar, tipo, e os produtos dela são bons, mas a campanha era uma coisa e o corpo muito esculpido, assim. Sim. Isso, cara, a gente fica o tempo todo se comparando. Sim, o tempo todo se comparando. Então, pra mim, é mais legal abrir e ver o que a Rihanna faz. E eu acho que os nossos ícones, né, assim como os ícones de todo mundo, vão se fragmentando mesmo, né, dentro do mercado. Porque essa busca, ela precisa ser autêntica e real. E aí a gente volta de novo pra pauta de comunidade. Como é que eu tô seguindo... Eu tô consumindo um conteúdo de uma pessoa que não é parecida comigo. Tipo, esse ponto. Então aí, os ícones precisam estar de acordo também com o nosso estilo de vida, porque se você... A internet é só um fragmento, né? Do que... beleza, vamos postar aqui um recorte, um story... É um fragmento da realidade. E sabe o que é engraçado, Samuel? Que a gente falou da coisa da conexão com a imagem. A Bell Hooks, a Patrícia Hill Collins e algumas feministas das antigas negras, que me fugiu o nome, a Beatriz Nascimento, lembrei. A Beatriz Nascimento tem uma frase que ela fala, imagem se combate com imagem. Como que uma pessoa negra vai abrir uma rede social e aí tudo que é ofertado para ela são pessoas com fisionomias completamente diferentes, corpos esculpidos, os rostos que são feitos nas clínicas de estética. Isso não conecta, cara. Sim. E aí a gente tem fazendo um contraponto com o que você tá trazendo, a gente tem, dentro da moda, a gente consegue ver hoje, junto com esse abuso de drogas, posso falar assim, abuso de drogas, a gente tem a volta ao culto à magreza, né, voltando para as passarelas, um peso fortíssimo, assim, né, do ponto de vista da corrida, você vê uma parte dos corredores se esforçando muito para ser muito magrinho. E aí a gente até tem uma análise ali, né, das pessoas querendo ter a vida que os corredores kenianos têm. E aí entram numa esfera super complexa, mas o resultado as pessoas elas querem ser mais magras. E aí a gente volta na pressão de novo do mercado, do wellness, do bem-estar. Eu vi um vídeo de uma menina muito legal, que ela falava assim, que o bem-estar é você ter acesso à saúde pública, você ter acesso a um hortifruti, a comida de qualidade, uma comida que não vai
que vai te saciar, é você ter um ciclo social ativo, que vai te dar o bem-estar, uma família que minimamente te protege, te cuida. Aí você começa a olhar assim, cara, eu vivi minha vida Fica inteira. dando check aqui. Vivi minha vida inteira quase sem bem-estar nenhum, porque do ponto de vista da saúde mesmo, né? O bem-estar, ele precisa ser o bio, psico e social, né? O bio, que é o corpo, o psico, que é o mental, que aí a gente já tem mais outro check complicado, e o que eu vejo menos das pessoas falarem, que é o social. Então quer dizer que se o seu social tiver fragilizado, você não vai conseguir se sentir bem? Sim, quer dizer que essa é a resposta. Então, se você não negligenciar, né, esses pontos, e aí olhando para toda essa esfera complexa que a gente está vendo, porque são coisas que atravessam o nosso bem-estar biopsicossocial. Uhum. Tudo isso. Vou ver a blogueira que tem um corpo esculpido, pode subentender que você precisa ter aquele corpo também. E aí, se o seu psico não reage e fala, peraí, isso aí não é pra gente. Putz, isso aí não é pra mim, não é legal. A minha vida não é a vida dessa pessoa, vamos separar as coisas aqui. Então tá bom, meu ciclo é esse. Aí você volta. Você vai sempre girar entre essa caixinha de alguma forma. Então, é maravilhoso, mas, de novo, você vai precisar trabalhar no repertório pra não deixar cair nessas armadilhas. E você citou aí nomes incríveis de pessoas que estudam esse comportamento voltado pra mulher negra, porque a mulher negra, ela se compara muito mais do que as outras mulheres, né? Então, tudo precisa ser adaptado, né, no nosso ponto de vista, né? E aí a discussão é infinita, né? É infinita. Infinita, mas acho que é isso, assim, a gente também entendeu o que dá pra a gente fazer de adaptação, assim. Sim, é isso, exato. assim. Pra mim foi reduzir o uso de bebida alcoólica. Parar de comer tanto, tentar, cara, não vou comer uma bolacha, vou comer aqui uma fruta. Então, assim, porque é isso, assim, é com responsabilidade, é entender que nem todo mundo vai conseguir acordar às 5 horas da manhã pra correr. Como é que a gente consegue fazer essas adaptações? Porque, assim, uma coisa que eu entendi, Samuel, ninguém vai salvar você, a não ser você mesmo. Exato. E aí é uma conversa que a gente precisa ter. Vamos entender qual que é esse circuito social que eu tô inserido e o que dá pra fazer, qual hábito eu posso fazer pra eu me cuidar. Porque senão, no final, gente, acho que esse momento, assim, que você traz o Drauzio e a coisa do exercício físico, cara, vai ter que fazer o exercício, porque senão você não vai conseguir levantar do sofá sem aquele andador lá da Shopee, que esses dias tá... cara, sim. Porque você não se cuidou. E é muito num lugar de autocuidado, sim, de comunidade mesmo, não numa coisa... e agora é tóxica, né? Porque também tem a coisa da positividade tóxica. Não, tudo tá bem, todo mundo tem que ficar bem. Não, cara, a gente vive na periferia do capitalismo, um país de terceiro mundo. É importante entender o contexto da coisa, mas mesmo assim é importante que a gente se cuide, né? Exato. No Disciplina a gente tem também alguns protocolos que a gente faz direcionado para a pessoa, né? Por exemplo, como que é a sua rotina? Primeiro tem um entendimento do comportamento ali, né, dentro da abordagem. Putz, sou mãe, tenho 3 filhos, trabalho com isso aqui, eu tenho 10 minutos. O que você consegue fazer em 10 minutos? Tá bom, eu me arrumo em meia hora e 10 minutos eu posso pular corda, ou eu posso fazer um alongamento, ou eu posso fazer um mini yoga, uma meditação holística aqui, sabe? Depois, 5 minutos de banho, e para as meninas, né, que demoram mais tempo para se maquiar, mas a gente colocou ali 15 minutos se maquiando. Dá, testa, consigo, fiz, deu certo. Esses 10 minutos ao longo de um ano, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Agora, se 10 minutos até uma vez por semana, ao longo de 10 anos, também faz diferença. Então você vê que as coisas, a disciplina ela é meio silenciosa, assim, né? Uhum. Porque, por exemplo, as pessoas que têm hoje uma crise com ansiedade, né? Que é uma doença. A ansiedade não, a obesidade, que é uma doença, né? Elas não acordaram hoje de manhã e engordaram 100 quilos no outro dia. É um pequeno hábito que ficou prolongado durante, anos. Então, eu até brinquei pro pessoal, falei, gente, a gente chama esse processo de perda de peso de cutting, né? Existem 2 nomes, né? Cutting é para perda de peso e bulking para ganho de peso. Falei, gente, eu tô em cutting desde que eu nasci, porque eu já fui uma criança que já tinha todas as tendências a ser obeso. Eu sou um ex-obeso também, sabe?
ainda que eu peço hoje 92 quilos, mas eu tô nesse processo de recomposição muscular e baixar o meu peso lentamente, de pouquinho em pouquinho. Já dura 5 anos, né? Mas enfim, fui ex-atleta também, então esse mini hábito, ele é a chave do negócio, porque, putz, não me exercito, me alimento só com ultraprocessado, é a soma, a fruta não vai te engordar, o arroz com feijão, a batata frita não vai te engordar junto com a carne ou junto com o que der de mistura. Não é isso que vai te engordar. Não é isso que vai te botar num cenário de obesidade que vai ser complicado pra tratar depois, né? Tipo, porque hoje a gente tem inúmeras drogas aí, a gente tá falando sobre Mounjaro, Ozempic, um monte de psicoativos que nem foram estudados ainda. Ninguém sabe qual é a reação que isso vai... A longo prazo, a né? longo prazo que isso vai causar, né? Mas o que a gente sabe é que a partir do momento que você tira esse remédio, ou que você para de tomar, que é um inibidor de apetite, né? O seu apetite volta 10 vezes mais. Imagina você com uma fome de leão, tipo, depois de perder, sei lá, 40 quilos, você tem um risco de engordar o dobro. Porque você não aprendeu a ter uma relação boa, ou não aprendeu a trabalhar a sociedade, né? Aí tem vários termos aqui que eu, óbvio, não posso... A gente talvez não vai conseguir aprofundar muito, né? Do mindfulness, né? Que é essa questão da meditação, de você prestar atenção agora, no momento aqui. Estou com você aqui, falando com a Andressa, eu não tô fazendo mais nada. Estou prestando atenção em você, tentando responder pra gente fazer a conexão aqui. Tem um termo que é adaptado pra nutrição, que aí eu acho que também é um ponto importante, talvez a galera do canal seja legal saber, que é o Mindful Eating. No Mindful Eating é você prestar atenção máxima naquilo que você está comendo, pra você consiga sentir o sabor das coisas. Caramba, eu tô comendo peixe. Que sabor que tem? Olha, esse sabor. Carne é esse sabor. Ovo é esse sabor. Arroz com feijão temperadinho, nossa, dá esse sabor. Se for beterraba, se for abobrinha, se for batata frita, é esse sabor. Se for hambúrguer, é esse sabor. A gente não tem mais o sabor das coisas, mas porque tudo isso vira dopamina. Putz, é instantâneo, deu prazer. Putz, mas qual sabor que tem? Chocolate, qual sabor que tem um chocolate? Você sabe descrever? E aí, de novo, eu tenho praticado isso há 2 meses, tá sendo legal, porque também tem um histórico de compulsão alimentar por conta dessa questão da obesidade, né? Então, enquanto você não muda a relação que você tem com a comida ali, a coisa não vai 100%, sabe? Então são muitas camadas, né? E pra gente falar disso pra uma escala, de certa forma, uma cidade como São Paulo, um país como o Brasil... Que as pessoas às vezes têm 15 minutos para almoçar, né? Mas mesmo assim, porque eu sinto também, Samuel, que a gente tá tendo esse papo e eu tenho certeza que alguém vai virar e falar assim, cara, mas eu tenho 15, 20 minutos para comer. Beleza, real, a gente não vai conseguir aplicar isso na sua rotina, etc e tal, mas é preciso fazer essa conversa. Em algum momento. A gente precisa ter essa conversa. Em algum momento, porque você come com o seu celular do lado aqui, ó. Assim, ó. Você come assistindo TikTok, sacou? Culpada. E tá tudo bem. Mas é aquilo, a gente tá buscando recompensa quando a recompensa já tá aqui na nossa frente, aqui a comida tá aqui. Só que aí a gente tá tão acelerado, e aí eu acho que essa conversa sobre desacelerar, beleza, tem 15 minutos. Já tentou comer em 15 minutos mesmo? Demora pra caramba pra comer um prato de comida. A gente come em 2 minutos. Em 15 minutos já é difícil, tá? Tenta comer um hambúrguer em 15 minutos. É difícil. O meu exercício é quando eu como com a minha namorada. Eu já falei da Sara aqui umas 3 vezes. Sara, a próxima convidada é a Sara. Você é um homem apaixonado, é assim. Muito que bem. Muito bom. Quando eu como com a Sara come bem, num ritmo bem menor que eu, né? Então, a minha missão é terminar a comida muito depois da Sara. E eu como muito mais do que ela. E eu como primeiro, geralmente, né? Então a minha régua é, tá bom, eu dou uma mordida, mastigo, ela vai falando, comendo e falando, e eu vou, tá bom, ótimo, bom, que legal. O celular falando. Isso é um teste pra mim, tá? Não é normal, você tem que se colocar nessa condição, porque, de novo, é contra-intuitivo. Se você fizer na sua intuição, você vai pegar o celular, botar na mesa, ou ligar a televisão, ou se você estiver num refeitório de trabalho, ou num restaurante, vai ficar aquela falação em cima de você. Você só vai botar pra dentro e acabou, sabe?
Você vai precisar ter provocar uma mudança de hábito, porque senão não vai, sabe? Não vai, Se você a comer em longo 10 minutos, já vai ser difícil, assim, sabe? Cronômetro, ó, pum. Aí outra coisa que me ajuda também agora, né, a Cris, né, tô passando só os receitinhos. Quando obviamente, eu faço, a maior parte das minhas refeições eu faço em casa, quando não, eu faço no escritório, mas eu consigo ter um ambiente ali controlado pra comer, né? Isso me ajuda bastante. Então, o que eu faço? Eu monto a minha salada primeiro, eu esquento a minha comida 5 minutos, certinho. A minha missão é terminar a salada em 5 minutos. Eu não consigo comer a salada em 5 minutos. Eu vou comer, tipo, metade dela em 5 minutos. Eu falo, tá bom, ótimo. Quando a comida chegar, eu vou ter mais 5 minutos pra comer o restante da salada. E eu já vou estar tão saciado que o prato de comida vai fazer, tipo... Eu vou comer, porque eu muita fome, né? Gasto quase 1.500 calorias por dia, assim, só de treino. Então é puxado pra mim, a minha rotina é um pouco intensa. Mas você vai fazendo as coisas com calma. A gente não pode se deixar nessa pressão da vida agitada, cosmopolitana, babá, meu chefe, terminar de comer aqui pra voltar pro trabalho. É tão importante assim? Tipo, é mais importante você na sua vida ou você fazer tudo correndo e, sabe? E eu acho que a coisa que a nossa juventude não entende que... a gente tá falando aqui, mas faz sentido, faz, a longo prazo. Acho que a coisa do ser jovem, a gente acha que tudo... Cara, é a longo prazo. E olhar para esse nosso comportamento... É agora que a gente tem que corrigir o nosso comportamento. E assim, não significa que agora eu tô com 40, 50, 60, eu não posso corrigir. Deve. Mas acho que a gente tem uma audiência muito jovem, assim. É importante a gente trazer essas coisas. Sempre pra mim me soa uma coisa muito chata. Tipo, não come na frente do celular. Hoje eu olho e falo, cara, faz todo sentido, né? Faz todo você sentido. Você fica distraído. Exatamente. Você pode ter um outro momento pra olhar só o celular. Exato. Mas fazer duas coisas juntas, aí a gente entra na questão lá do multitarefa. A gente tá tão acostumado com isso. Não, eu faço daqui que eu... Não, 1000 coisas juntas, tudo junto, vambora. Não, você tem que organizar, fazer uma coisa de cada vez. Senão você não vai conseguir fazer as coisas. Igual hoje eu não tô trabalhando mais tanto com moda, porque foi uma decisão. Tô focando no meu trabalho mais no esporte, porque é uma decisão. É uma escolha também pra mim, sabe? Eu tenho que fazer escolhas, né? Isso não significa que eu não goste tanto, mas são escolhas. Você vai fazer escolha o tempo todo, né? É importante. A gente tá caminhando pro fim da entrevista, mas eu queria saber qual que foi a colaboração, o case que você mais gostou, assim, que você tem orgulho, que talvez esteja até impresso na sala da sua casa. Que uma dos meus maiores cases que eu fiquei mais feliz de participar, assim, né? E eu dediquei isso ao meu pai, né? Que ele não tá mais entre nós. Mas ele gostava muito de futebol. Eu fui atleta de futebol durante um tempo, né? Fui federado no time de Santa Isabel. Santa Isabel, a gente gosta de vocês, tá tudo certo. Mas infelizmente não deu sequência. Então a gente pôde assinar e colaborar junto com um time gigante, muito, muito grande de pessoas para o lançamento da camiseta do Brasil. E isso para mim foi um dos cases mais valiosos, né? Porque, voltando ao contexto da época, né? A camiseta é infectada pelo movimento político, né? Sendo que é um ícone de futebol. A gente teve que fazer todo um trabalho ali com alguns ícones culturais para trazer de novo essa camiseta pro Brasil e pro orgulho do brasileiro, pro futebol, de onde ela nunca deveria ter saído, né? E para mim eu levo isso com muito carinho, assim, muito orgulho, né? Muita humildade também de poder colaborar, de poder estar junto, de poder trazer ideia, poder, sabe? No fim do dia só faltou o Brasil ganhar. Mas ela tá lá, as 3 camisetas da oncinha que a galera não gostou, mas eu adorei. Samuel, qual que é a sua dica para quem tá querendo começar na indústria criativa? Boa. Acho que hoje falar da indústria criativa não é mais falar sobre criatividade somente, né? Porque eu acho que criatividade você consegue, com estímulo, repertório, você vai conseguir. Você já tem acesso a material suficiente, assim, né? E se você não é criativo, você pode estimular isso de diversas formas, né? Mas uma tarefa que eu sinto vai fazer mais diferença para quem é criativo é a organização. Se você for uma pessoa, ou uma pessoa que busca organização, que tem que ser... Não existe pessoa organizada, tá? Algum momento você vai bagunçar, mas você busca organização, putz, sujou, lavei.
você vai ficar com a cabeça um pouco menos bagunçada. Isso vai te ajudar muito a ter ideias e executar melhor seus filmes, seu stylish, como escrever melhor, a se conhecer, né? Putz, tá legal isso aqui, ou, né? Acho que essa parte de ter esses recursos disponíveis a você, tá? Vai fazer toda a diferença no longo prazo, né? De novo, obviamente, no curto prazo da indústria criativa é você ser bom em alguma coisa, né? E você tem que descobrir no que você é bom, né? Igual eu tinha uma crise de identidade no passado que era tudo que me pediam pra fazer, eu fazia, né? Então, era redação criativa, era edição, era After Effects, eu fazia, ia embora, assim. Qualquer coisa que me pedisse da indústria, eu fazia. Já fui fotógrafo, já fui filmmaker, produtor de moda, stylist, DJ. Você tá falando e eu tô aqui, eu me identificando. Eu tenho obras de arte que algumas pessoas da minha vida já tem algumas obras minhas, né, guardadas aí que eu fiz e dei, assim, sabe? Fui grafiteiro também, fui MC, tive um grupo de rap, gente, assim. Samuel na próxima Perifacon 2025. Hoje eu escolhi uma coisa só. Eu prefiro ser um conector, prefiro ser uma pessoa de estratégia, um creator, um comunicador, sabe? Que já é muita Já é coisa. muita Ele tá coisa. falando, gente, mas ele faz muita coisa. Sim. Então, de novo, eu escolhi por opção fazer menos coisas, porque saúde mental, né? Porque depois se você entra num nicho de, nossa, quem é você? Ou o que você vai fazer agora? E aí a organização pra mim me ajudou muito. Porque, tá bom, se eu tenho uma vontade de ser pintor, tá bom. Pintor quando? Aos 40? Tá bom. Aos 40 já vou estar querendo fazer outra coisa já. Entendeu? Então tá bom, é um ótimo momento. Então você vai estudando aos poucos, de pouquinho. Pra quando chegar no momento que você saber o que você quer e quando você quer. Porque se te oferecem uma torta de banana agora e você não sabe se você quer, por que você vai aceitar se você não quer? Você não sabe o que você... Não quero. Então tá bom. Quando que você quer? Mano, eu acho que sexta-feira. Melhor pra mim. Sexta-feira é melhor pra mim. Então eu sei que eu quero a torta de banana sexta-feira. Só que pra chegar nisso é difícil, né? Você saber quando você quer. Porque geralmente quando te oferecem uma coisa... Meu Deus, que legal, quero. Agora, você nem sabe se você quer. E aí, na indústria criativa, o que acontece? Se você não sabe o que você quer, eles vão te jogando em todos os lugares. Isso foi comigo também. Então... Uma hora redação, uma hora outra coisa, outra coisa, aí o faz tudo. E que tá tudo bem, gente. O começo é assim mesmo. Mas passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai precisar entender o que você quer fazer. Porque você precisa saber falar sobre você e sobre o seu trabalho, Exato. né? Exato. Aí você vai ser chamada pra falar, e você fala, nossa, faço tudo. De tudo. E aí tem a velha máxima, né? Se você é bom em tudo, você é bom em nada. Samuel, muito obrigada, cara. É muito bom trocar com você. Acho que esse tipo de conversa na qual a gente vai pra moda, a gente vai falar um pouco de indústria, a gente vai falar sobre esporte com responsabilidade, que eu acho que isso tá faltando um pouco, assim, todo mundo tá correndo, que legal, mas precisa do melhor equipamento pra correr, nós, enquanto pessoas que trabalham na indústria criativa, precisamos cuidar do nosso corpo, mas como fazer isso, como estar em comunidade. Então, acho assim que foi um papo muito legal, espero que você tenha gostado. Muito bom, obrigado. E onde a galera te encontra nas redes sociais? Eu estou muito agradecido, obrigado, tá? Minhas redes estão como Garoto Florido, tanto no TikTok quanto no Instagram, tá? No LinkedIn, pra quem quiser também, pode me encontrar como Samuel da Paz, que é o meu nome. Um dia eu conto pra você de onde veio o Garoto Florido. Ah, não, pode contar agora? Pode contar Veio agora. do disco do Tyler Creator. Aí eu traduzi. Que a gente nem falou, né? Né? Que é outro também que É outro queria que- morar na cabeça dele. Sim, adoro, uma grande rap. E os projetos, né? Disciplina Training e IT Prod. Pra quem quiser, é só procurar que vai encontrar. Massa, Samuel, muito obrigada. Você que tá ouvindo aqui essa conversa, assistindo, curte, compartilha. Vão conhecer o trabalho do Samuel, que assim, é uma referência, muito responsável, sabe? Acho que quando a gente tá falando de criadores de conteúdo, a gente tem que indicar criadores que são responsáveis, né? Esses dias eu vi que esse ano entrou mais novos 800 mil criadores de conteúdo, assim, é muita gente, que legal, mas é importante ter responsabilidade. Então assim, gente, vão seguir o trabalho do Samuel, conhecer... Acompanhar no LinkedIn, que também a gente nem falou sobre isso, mas é uma plataforma super importante também de estar presente, né? Para quem quer trabalhar com indústria criativa.
é uma das principais plataformas, né? Porque é onde realmente as pessoas que trabalham nessa área estão, né? Precisa estar lá. E contando sobre bastidor, sobre oportunidade, tem muita... Acho que... Quantos anos você tá? Eu nem perguntei 34. isso. 34. A gente tem visto muita oportunidade, né? Curso, workshop, isso é muito A maioria bacana, é né? gratuito ainda, né? É online. Inclusive, o Pretos na Moda faz uma curadoria muito boa de cursos gratuitos para se fazer, então assim... Que é o projeto da Sara, que estava inclusive ano passado lá na Perifacol. Exato. Então, gente, a informação, ela transforma, né? Então tem que pegar esse conhecimento, trazer pro repertório e botar pressão, sabe? Gente, isso. eu tô com essa mania que eu faço, eu despeço do público, aí eu volto e continuo Volta a no assunto. É porque é tanta coisa, gente. O programa tem que ter 3 horas, mas é que eu queria muito ter puxado essa coisa dos cursos, porque a galera sempre pergunta, mas como eu começo? Cara, LinkedIn, procurar curso gratuito, vá nos eventos, se apresente, tem um e-mail, coloca lá um e-mail comercial. Essas são coisas, assim, que são fundamentais para quem quer começar na indústria criativa. E cuidem da cabeça, né? Exatamente. Cuida do corpo também. Cuidem do corpo e da cabeça. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.